Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu sempre falo, estudar, qualquer tempo é tempo, qualquer hora é hora. Então, galera, estamos na semana anterior ao simulado. O simulado acontecerá, se eu não estou enganada, língua portuguesa com redação, produção textual, estará no dia 30/7. Então, vamos revisar? Olha só, vamos revisar o simulado, né? Para tirar notões, vocês vão tirar de letra, como sempre, principalmente essa parte aqui. Tenho certeza disso. Até porque a língua portuguesa, eu trabalho direto junto com a produção textual, sempre que necessário. E eu tenho a certeza de que vocês estão extremamente ligados na matéria, bem conectados, não estão? Vamos para cá, até porque tem muita repetição, eu falo muito para que fique bem fixado na sua cabeça, de forma que você não esqueça e fique até assim, meu Deus, eu não aguento mais. Essa matéria falou de novo, fala novamente, e eu vou falar de novo hoje, porque hoje eu vou revisar partes, tá, dos livros 1 e parte do 2, fechou? Bora comigo? Olha só, quando nós pensamos em um texto, seja ele narrativo, seja ele dissertativo, seja uma dissertação expositiva, seja uma dissertação argumentativa, qualquer que seja o seu texto, ele tem o quê? Ele tem um assunto, ele tem um tema. E o assunto, ele aborda o quê? O assunto nada mais é do que a própria história narrada no texto, certo? Se eu estou falando de narrada, eu estou em qual tipo? Narração. Não pode ser dissertação. Mas, Valéria, você falou que na dissertação, sim, na dissertação também temos um assunto a ser trabalhado. Na dissertação também temos um tema a ser trabalhado. Só que eu aqui estou na parte narrativa, porque eu estou narrando uma história. E se fosse uma dissertação? Se fosse uma dissertação, você estaria defendendo, convencendo alguém, porque você teria que dissertar, expor a sua opinião, principalmente na argumentativa, que é a exposição da sua opinião, que será o seu assunto, que terá um tema. Entendido? Na expositiva? Na expositiva, você não pode esquecer que é exposição de conteúdo, é exposição de algo que já é conhecido. Você dá a sua opinião? Não. Você só pode colocar a sua opinião na dissertação argumentativa, certo? Eu dou sempre o exemplo na parte da dissertação expositiva, as apostilas. Eu tenho vários conteúdos. Vários professores trabalham a mesma matéria que eu trabalho. A professora, eu sou hoje, para vocês, professora de produção textual. Mas eu também trabalho a matéria de língua portuguesa, certo? Entendido? Então vamos para cá de novo? E o tema, o que é? O tema é a ideia ou o conjunto de ideias, vai depender do que esteja abordando a história. Ok? Que se extrai do texto. Vocês sabem tudo de narração, não sabem? Tenho certeza que sim. Aí, olha só. Eu coloquei aqui no quadro só escrito imagens. Por quê? Veja bem. Você tem para vocês o quê? A imagem do isolamento social. Você vê o que nesta imagem? Você vê pessoas presas, entre aspas, né? Presas, entre aspas, que estão agora, a sua saída nada mais é para aqueles que realmente estão fazendo o isolamento social horizontal, porque também tem o vertical, certo? Quem faz isto atualmente fica dentro de casa. Não sai. Então, para aqueles que moram principalmente em prédios, quando tem uma varanda ou uma sacada, vai para a varanda, vai para a sacada. Quem tem casa
e tem um quintal, aproveita esse espaço, certo? Ah, minha casa tem piscina, você vai aproveitar o sol e vai tomar seu banho de piscina. Você tem lugar para jogar bola dentro da sua casa, com as pessoas da sua casa, sem problema algum, porque não tem contato com as pessoas de fora, você pode, problema nenhum, certo? Então, veja, a imagem que vocês estão vendo, ou que já viram, ela é a imagem de pessoas que estão na sua residência e na sacada, ok? Então, você pode, através de imagens, você pode criar textos. Dali você tem um assunto a ser trabalhado, no caso, o assunto que estou colocando é isolamento social, ou você poderá, e você também poderá colocar qual tema, certo? O assunto é o que você irá transcorrer na sua história, e o tema será aquilo que será intitulado lá para você, certo? O tema, você tem algo. Agora, algo, o que é esse algo? É aquilo que você deverá contar. O assunto é aquilo que irá transcorrer, acontecer na sua história. Início, meio e fim. Entendido? Mas veja, quando eu falei da narração e também falo da dissertação, principalmente argumentativa, tá? O que acontece? Se eu tenho uma dissertação argumentativa e eu quero que vocês façam uma redação falando sobre o isolamento vertical. Bem, na imagem você tem pessoas que estão na sacada ou na janela, certo? O que você acha? Então terá sempre um texto motivacional para que você possa ter uma ideia e dali você, caso não tenha ideia nenhuma, vocês têm. Eu tenho certeza que tem, porque meus alunos são os alunos que estão sempre atentos ao que acontece no mundo, porque sabem da necessidade do conhecimento adquirido para fazer uma excelente redação, certo? Então vamos lá, você vai introduzir na dissertação argumentativa, você vai introduzir o seu texto apresentando esse texto para quem for lê-lo, certo? Depois você irá buscar argumentos para convencer aquele que está lendo, persuadir, acreditar na sua verdade, acreditar na sua ideia. Esta é a dissertação argumentativa, hein? Certo? Porque você vai utilizar o argumento. Eu sempre coloco que vocês devem pelo menos trabalhar com o fato verídico. Hoje em dia tem um fato fake. Você vai trabalhar com uma causa, uma consequência, acrescenta uma citação para enriquecer, trabalhe com a filosofia, aproveite isso. Há quem diga, não precisa, eu sou favorável a escrever dessa forma assim, trabalhar com a parte sociocultural. Há quem diga, assim como na dissertação argumentativa, há quem diga que não se deve fazer perguntas reflexivas, mas eu sou favorável a. Por quê? Desde que você faça a pergunta, imediatamente você responda, porque você não tem que lançar uma pergunta para aquele que está lendo a sua tese, o seu texto, tentar imaginar o que você poderia ter como resposta. Não, você tem que apresentar a pergunta e colocar a resposta, porque assim você estará sendo bem claro, bem objetivo, muito direto e mostrando a sua verdade, de forma assim persuadir aquele que lê, certo? Olha que eu estou trabalhando com as duas. E se for uma dissertação expositiva? A dissertação expositiva, se eu trabalhar com isolamento, você vai dizer exatamente o que está acontecendo. Você irá colocar aquilo que vem dos jornais, é a exposição do que está acontecendo. É quase uma referencial, né? Você estará se referindo a. Você irá colocar o que é na expositiva. Você irá expor o quantitativo, se você estiver atento, quantitativo, a porcentagem de pessoas que estão fazendo isolamento social. Veja, lá em São Paulo, eles estão com dificuldades. Por quê? Colocaram até mesmo 6 feriados do ano em uma semana, nos 6 dias consecutivos, seguidamente. Por quê?
para tentar fazer com que as pessoas fiquem dentro de suas casas e desta maneira não haver muito contato, a necessidade das pessoas saírem para trabalhar, certo? Para que não tenham o quê? Contato com o mundo externo, a parte externa, para que não tenha o vírus circulando de uma forma maior. Porém, o que acontece? Os paulistanos, pelo que eu ouvi no noticiário, só conseguiram 1% a mais do mínimo necessário para que isso aconteça. Ou seja, não fez tanta diferença. Ajudou, é claro, porém esperava muito mais. Aí fica aquela pergunta: isolamento social está sendo realizado? Não está sendo realizado? Como ele deveria ser? As pessoas têm consciência sobre isto? Ou como muitas pessoas também colocam nos noticiários, somente saberá quando perder um ente da família para a doença? Complicado, né? Mas, enfim, sabemos que o isolamento, neste momento de pandemia, o isolamento social, ele é necessário. Mas eu também sei que tem muitas pessoas que saem, não usam álcool em gel para a limpeza das mãos, não usam o sabão, não ligam se vai lavar a mão, se não vai. Máscara? Máscara para quê? Eu já ouvi assim, eu não sou bandido para ter que ficar usando máscara. Mas né? Pessoas pensam de diversas formas diferentes. Quem sou eu para julgar? Eu só fico trancada dentro de casa, como acredito vocês também, imaginando quando isso acabará. Aí as pessoas colocam a culpa para os governantes. É claro que os governantes não são anjos, né? Nem nós somos. Mas veja, se o governante isolou, se estamos com o isolamento social, que até mesmo agora está sendo chamado de distanciamento. Não sei se vocês já prestaram atenção a isso, porque antes era quarentena. Já passaram mais de 40 dias, né? Então, veja, os governantes estão fazendo a parte deles. Ah, mas tem problemas de corrupção. Mas as pessoas deveriam estar em casa. Mas as pessoas querem ficar fazendo o quê? O que não deve, passeando, saindo, visitando colegas, esquecendo que é uma pandemia e que as pessoas deveriam estar em suas casas e não passeando. Aí, né, sabemos o que acontece. E é claro que isso daí é algo que vocês têm que saber para ter a sua visão crítica sobre o tema isolamento social. Entendido? Veja, eu coloquei aqui no quadro também a imagem para vocês da fila para o recebimento do auxílio emergencial. Imagem. Voltei. Pois bem, veja só. Se você tem a imagem, o que acontece? Você vê que auxílio emergencial. Vamos lá. Quando você pensa em auxílio emergencial, você deve lembrar que auxílio você vai ajudar. Emergencial, o que foi colocado, tudo que eu estou falando estou baseado em fatos, né? Tudo que foi colocado foi o que é para as pessoas que têm determinadas especificidades. Como assim? É aquele que é uma mulher que é a dona da casa, que vai receber nem o valor de R$600, mas sim o valor de 1.200, porque ela é aquela que leva o dinheiro para casa. São diversos casos diferentes. São pessoas que têm os seus trabalhos e nesses seus trabalhos eles pagam o INSS. Nossa, veja, para quem busca saber um pouquinho mais, tem algumas regras que devem ou deveriam ser seguidas, certo? Então, existem grupos que podem e deveriam receber o auxílio. Aí veja, passa na televisão uma pessoa já adulta que não tem sequer um registro de nascimento. O que vocês acham disso? A culpa é de quem?
É do presidente? É do governador? É do prefeito? Ah, quem registra é o responsável. E vamos lá, eu vi uma matéria na TV de um homem já adulto. Ele está buscando, segundo passou no noticiário, há 10 anos ele está buscando o seu registro, porque ele já tem filho e o filho dele é registrado só com o nome da mãe, porque ele não tem nome. Como assim? É estranho, né? Tantas pessoas, passou há pouco na TV, né, que tem muitas pessoas que não têm certidão de nascimento. Como assim? Como saber quantas pessoas existem assim? Difícil, né? Aí querem receber. Tem pessoas se passando por outras, tem pessoas que estão sendo colocadas como já mortas. Elas não estão vivas, então não conseguem receber. Tem diversas possibilidades, mas veja, todo o assunto hoje está voltado à pandemia. Aí quando você pensa na fila para o recebimento do auxílio emergencial, todas as pessoas estão com máscara. O distanciamento está acontecendo? A fila. Na fila tem o quê? Aglomeração. As pessoas não ficam distantes nem 1 nem 2 metros. Ficam coladinhas. Quando tem que estar mais distante. E sem contar que muitos não usam máscara. Brincam com a máscara, tiram, estou sufocado. Eu sei que não é nem um pouco gostoso usar aquilo. Eu não gosto, mas se faz necessário. Certo? No momento se faz necessário. E creio até que quando acabar o isolamento ou o distanciamento social, continuaremos a usar. Porque o vírus, ele continuará circulando até que façam a vacina. Então teremos que nos prevenir, higienizando as mãos, sabe? Lavando as mãos, carregando o álcool em gel, usando as máscaras. Acredito eu, é o que eu acho, não é o que você tem que achar, não se esqueça disso. Acredito eu que isto acabará sendo parte do nosso cotidiano. Até quando? Eu espero que seja breve. Certo? Aí veja, coloquei também pessoas caminhando e correndo na orla. Veja. Voltei. Pois bem, está certo. Até onde sabemos, o início da pandemia solicitou que todos estivessem em suas residências. Estava proibido ficar nas ruas, caminhar, correr. De certa forma, em alguns lugares ainda está proibido. E o que acontece? Muitas pessoas continuam e continuaram a se exercitar. Fotos, imagens na televisão mostrou bastante a orla de Copacabana. Maravilhosa, né? Ninguém na praia, mas a galera na orla. Está certo? E para piorar, tem pessoas que não estão usando as máscaras, que deveriam estar fazendo uso delas. Para quê? Para a prevenção. Por quê? Para cada tipo de exercício, não sei se vocês sabem, mas deve-se ter um certo distanciamento. Se eu estou caminhando, o distanciamento pelo menos 5 metros, porque tudo corre, o vírus corre por ali. Até mesmo dizem, né, até mesmo pelo suor, pela transpiração. Tanto é que quando há falecimento devido à pandemia, o caixão é fechado, lacrado. Você não tem velório direto, faleceu, vai direto para o enterro, poucas horas, né? Um intervalo muito curto, vai ser sepultado e não se abre o caixão. Pois bem, veja, as pessoas não usam. Falei caminhada, 5 metros. Corrida, 10 metros.
vai a cada 5. Por enquanto, 10 metros de distanciamento, se eu não me engano, que eu li. Porque você está correndo. Está correndo e o suor também vai saindo, vai soltando. E se você estiver lá correndo e fizer isso aqui, por exemplo, você está lançando para alguém. Quem estiver atrás pode pegar. Não sabemos quem é assintomático ou não. Então tem-se que tomar cuidado sempre. Por isso, o isolamento. E quem está pedalando? Eu não estou pedalando. Saudades das minhas pedaladas. Minhas bicicletas estão lá guardadas. Pois bem, quem está pedalando também deve usar máscara. E quem estiver pedalando, necessário a distância maior ainda. Porque no pedal, quem está na frente pode ir transpirando da mesma forma e passando para trás. É sempre da frente para trás. Se eu não me engano, o distanciamento é também na casa de mais 5 metros, algo desse gênero, ou 20 metros, porque é velocidade. Né? Então, vejam, as pessoas estão respeitando? Não. Com isso, somos castigados. Castigados? Eu vejo como um castigo, porque nós moramos aqui na região dos lagos, eu sou da região dos lagos, então, morar na região dos lagos e não poder aproveitar nossas praias maravilhosas, não poder caminhar, não poder correr, não poder pedalar, me sinto castigada. Tem outros motivos também, né? Vocês que estão em casa, videoaula, poderíamos estar na sala fazendo o debate. Seria muito mais intenso, muito melhor, né? A interação que nós costumamos fazer. Vocês colocam o seu ponto de vista, eu coloco o meu, o colega coloca, e aquela interação que acaba por acontecer maravilhosamente para os trabalhos serem executados. Aí estamos à distância. Eu que não sou aquela que gosta do monólogo, atualmente eu tenho que imaginar que vocês estão aqui para que eu tente seguir a matéria, porque senão eu fico imaginando, ele vai pensar, ela vai pensar, eles pensarão, e daí eu tenho que criar as minhas ideias assim. Preferia que fosse com a turma, mas enfim, né? Mas olha só, aí coloquei aqui também uso das máscaras para prevenção. Então, veja, se eu tenho, devemos usar. Por quê? Já falei vários assuntos, a aglomeração, o fato de transpirar, a própria respiração. Você pode espirrar, você pode tossir. Então, o que acontece? É necessário que se faça o uso da máscara. Na imagem que vocês viram, tem o quê? Tem 2 pessoas caminhando com máscara. E na imagem lá da orla das pessoas caminhando, não sei se vocês prestaram atenção, tem muito mais pessoas sem máscara e uma pessoa por ali que dá para você ver que está com a máscara. E o que eu acho mais absurdo, tem lá uma família e a criança que está no carrinho, uma criança no carrinho. Máscara também não tem, né? Sei que fica estranho botar uma criança com máscara no carrinho, a criança não vai aceitar. Aí eu penso, vocês pensem, é correto? A criança está na rua ou será que ela deveria estar em casa? Afinal de contas, criança, bebê, carrinho, não vai gostar de ficar com algo no rosto. Se para nós adultos, já não é agradável, eu fico imaginando criança, bebê, de colo, carrinho, vai gostar? Mas enfim, né? Então veja, por que eu estou falando das imagens? Vocês tiveram um exercício na apostila, onde vocês tinham que ir lá escolher, e também dali você coloca o tema, você vê a imagem, e imagina o tema. E você também pode imaginar como você irá escrever. Se for uma narração, houve quem escreveu narração, porque estávamos falando muito de dissertação, e não vai demorar muito, será muito mais dissertação o material a ser trabalhado. Então, veja, por não escrever quase redação com narração, falou, Valéria, olha, eu escrevi narração porque eu não aguento mais dissertação.
Eu, tranquilo, não tem problema, até porque o enunciado solicita dissertação ou narração. Se na sala eu escolheria, como ausente da sala de aula, mesmo podendo escolher, eu deixei um presente para vocês, a escolha da narração ou da dissertação. Então veja, nas imagens, na maioria, ou 99,9% das imagens apresentadas a vocês, eu me posicionei, eu coloquei a vocês o que poderia ser muito melhor trabalhado para um texto dissertativo ou argumentativo. Por quê? Porque eu coloquei os meus argumentos de alguma forma, sabendo-se que o que eu penso, você não tem que pensar. Cada um tem a sua ideia e a sua ideia é aquela que você deve redigir, certo? Porém, você não deve esquecer dos fatos. Os fatos, eles têm sempre a obrigatoriedade de ser levado em consideração sempre. Eles devem ser levados em consideração sempre. Aí veja, se eu quisesse escrever uma narração, se eu tenho isolamento social, você poderá criar falando que a Mariazinha está em isolamento, mas estava cansada dentro de casa, estava cansativo, não queria ficar deitada, então resolveu ir para a varanda. Então você vai criar a sua história, certo? Que terá que ter início, meio e fim. Você poderá colocar que a pessoa estava lá indo em busca da vitamina que o sol oferece, certo? Então você vai colocar. E quando você coloca a sua história e coloca a exposição de determinados dados, você também poderá e deverá, com certeza, colocar descrição, porque você tem que prender o leitor. Lembra? Texto descritivo, você tem que descrever. Quando eu coloco fila para o recebimento, na foto, na imagem da fila do recebimento, você vê que tem várias pessoas ali aglomeradas, o que não pode nessa época de pandemia, mas as pessoas estão ali, vamos lá, eu não a julgo, porque não tem uma pessoa para organizar, o espaço de repente lá está pequeno, eu não sei, pois eu não passei em fila para verificar, quando eu saio somente para mercado, eu não passo na porta de banco, então não tenho essa noção, porque eu não vi, tá? A Caixa Econômica não passa na frente quando vou ao mercado. Vamos lá, a fila, as pessoas ali querem receber, elas estão precisando, elas estão desempregadas, elas não têm renda, elas não têm como conseguir o dinheiro para a sua manutenção dentro de casa, para alimentar a todos. Então ela está ali ansiosa para resolver aquilo, para receber e continuar a sobreviver. Então é complicado julgá-los, porque existe também erros que são tecnológicos. É um número que não foi digitado certo, ou um número que ficou esquisito, ou um dado que não está batendo. Então veja, é complicado, porém a aglomeração não é certa. Então você pode colocar, veja, eu li um texto há pouco que estava assim, a história, era uma história sendo contada de que uma pessoa, um homem, estava comemorando aniversário de namoro. Não, era de casamento. Era aniversário de casamento. Estava contando para o neto até, que conheceu o avô, no caso a mulher estava contando para o neto que conheceu o avô na fila do auxílio emergencial. Momentos difíceis aqueles. Andávamos todos como bandidos, usando máscaras. Criou uma história. Tá vendo? Uma história foi criada. Então, tudo você pode colocar. As pessoas estão caminhando na época da pandemia. Você pode criar, não. Várias pessoas estavam caminhando e você vai contar a história. De repente, alguém olhou para o outro e viu. Mas depois, quando mais à frente viu, tirou a máscara. Nossa, que isso? Não imaginava que fosse tudo isso ou nada disso. É questão de criatividade, é questão de narração, certo? Então, olha, estou trabalhando narração e dissertação ao mesmo tempo, porque nós estamos revisando e esse material está no seu caderno, eu tenho certeza. Tipos de narração, vamos lá.
Eu tenho a narração, a última que nós trabalhamos, tem a narração de terror, o horror, eu adoro. Inclusive, eu acho que eu vou pedir para vocês assistirem, já vou dar uma dica, é um filme do Scooby-Doo, tá? Por quê? Eu quero trabalhar narrativa de mistério e de terror. E Scooby-Doo, ele tem os dois. A Velma, então, nossa, ela é a detetive, olha que interessante. E tem os monstros, certo? Portanto, ela cabe como uma narrativa de terror de vez em quando? Sim, dependendo da contextualização e de como você ler e visualizar isto, fica interessante. Quando eu era da idade de vocês, eu gostava. E hoje eu também gosto de ver quando passa na televisão. É legal. Assistam que eu vou colocar um trabalho para vocês para o segundo bimestre. E será sobre Scooby-Doo, certo? Depois eu vou dar detalhes para vocês lá na plataforma. Mas já está ligado, hein? Scooby-Doo. Então, veja, você tem a ideia de quê? A ideia do mistério, você tem a ideia do terror. O terror, você tem a ideia daquilo que poderá lhe assustar, como vai acontecer, ele está chegando, não, ele não chegou ainda, meu Deus, o que eu vou fazer? Se esconda. Pois bem, tem tudo isso, certo? Você vai ter que ir naquele mundo imaginativo dos monstros. O Scooby-Doo, então, e junto ao Salsicha, tem pavor aos monstros, mas eles estão lá sempre juntos, certo? Aí, dando seguimento, narrativa, eu tenho a narrativa fantástica, eu tenho a narração, que eu tenho a imaginação, eu tenho os contos, eu tenho as fábulas, que tem sempre, a fábula ela sempre tem uma moral da história. Eu tenho as crônicas que relatam o cotidiano, o dia a dia, certo? Está o mais próximo possível daquilo que acontece no dia a dia de uma pessoa, tem a verossimilhança ali sempre presente, certo? Aí vamos, tem mais? Tem muitas, não tem? Já disse algumas e estas eu já trabalhei com vocês. Assim como os tipos de narradores. Narrador-personagem, aquele que conta e participa da história. Ele aparece na primeira contando e ele também conta tudo que está à sua volta. Então, eu conto e o que eu falo que está à minha volta, ele vai para a terceira pessoa. Certo? Eu posso ser personagem protagonista, assim como eu posso ser uma antagonista, dependerá do ponto de vista. Em dia de prova, eu sou antagonista ou sou protagonista? Eu acho que eu já sei a resposta. Pois bem, e vocês são aquele personagem, né? Se eu for antagonista, você será protagonista e vice-versa, vai depender do ponto de vista. E se é um dia de prova, a prova não é aplicada somente para você naquele dia. A prova é aplicada para você e sua turma. Então, quem está à sua volta será chamado de personagem secundário, não é isso? Que também é chamado de coadjuvante. Fechado? Então, veja, narrador, observador, conta aquilo que é visível aos seus olhos, só. Narrador, onisciente, é aquele que conta que é visível e sabe o psicológico. Sabe se eu estou com frio, sabe se eu estou tensa, sabe se eu estou zangada, se eu estou cansada, qualquer que seja o meu estado. Sabe falar de tudo que está aqui à minha volta. Sabe dizer se está molhado, se está seco, se tem banco, se tem mesa, se tem estante, se não tem, como é o espaço, o que tinha antes do que tem agora. Sabe que este estúdio aqui, na verdade, foi criado para a época da pandemia, porque é uma obra que está acontecendo e que será no futuro. Você só tem uma parte, né? Tem mais para lá. Será a minha sala, né? Vai demorar a ficar pronto, né? Com a pandemia a gente teve que dar uma paradinha, mas não tem problema não. Então veja, vai saber contar tudo. Se tem vazamento, se não tem, o que está faltando, o que já tem. Então o narrador onisciente ele sabe contar tudo. Então veja, coloquei para cá, já expliquei isto e já expliquei isso. Só vou passar para cá para vocês verem o que eu coloquei como resumo, tá? A dissertação expositiva é aquela que expõe, dei o exemplo que é um livro da escola, uma apostila, correto? Porque vai fazer a exposição daquilo que é conteúdo que não pode ser mudado.
Tanto é que eu coloquei aqui exposição de informações, conceitos, ideias. Ideias estas que você não pode opinar, só está lá para ser apresentado. Finalidade, explicar, interpretar. Acabou, certo? Argumentativa, dissertação argumentativa, exposição de opiniões, você vai colocar o seu ponto de vista. Quando eu coloquei pontos de vista sobre as imagens que vocês, aqui eu coloquei, e as imagens que vocês visualizaram, certo? Eu tenho o meu ponto de vista, mas isso não significa que você tenha o mesmo ponto de vista que o meu. Você pode ter uma visão diferente, ou maior ou menor. Você não tem que pensar como eu. E a dissertação argumentativa é aquela que tem o poder do convencimento. Você tem que persuadir, acreditar na sua ideia, certo? Olha o que eu coloquei aqui. Exposição de opiniões, juízos e suas defesas. Por que eu coloco defesa? Porque você estará defendendo a sua verdade, a sua tese. A finalidade dela, garantir a adesão do leitor às opiniões do anunciador. Você pode estar falando algo para mim e eu tenho que acreditar no que você acabou de falar. Valéria já está... Nossa, aquela grande revisão. Claro, eu quero que vocês gabaritem. Pelo menos a parte do meu material tem que ser gabaritado. Com certeza, revisão em cima de revisão, matéria repetida para não ser esquecida. E-mail. Aí, convencê-lo, persuadi-lo da validade das ideias. Galera, dia 30/7, se eu não estou enganada, será o dia do simulado de vocês. Então, façam com calma, leiam com atenção, marquem tudo e vocês acredito em vocês, tem bastante conteúdo. Qualquer dúvida é só falar comigo lá no grupo de WhatsApp e pelo e-mail me envie os trabalhos. Nada de enviar pelo celular, meu celular está lotado, eu preciso de espaço. Combinado? Eu não vou mais abrir trabalhos pelo celular. Não adianta mandar, certo? Continuemos a estudar porque o conhecimento não pode parar nunca. Entendido? Saudades de vocês. Espero que tenham gostado da revisão. Até breve.